Olá, somos as alunas Cristina e Carolina, cursamos Química Industrial na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje vamos fazer a resolução de um exercício de operações unitárias 1 sobre sedimentadores. Antes de iniciarmos a resolução do exercício, vamos fazer uma introdução teórica sobre sedimentação e teste de proveta. Então, o que é sedimentação? É a operação para separar sólidos de líquidos por gravidade, conhecida também por decantação, que ocorre em consequência de o sólido ser mais denso que o líquido. A sedimentação da fase particulada ocorre em tanques cilíndricos chamados de sedimentadores. Bom, então quais são os usos de um sedimentador? O sedimentador pode ser utilizado na indústria química, na indústria têxtil e na indústria farmacêutica, além de beneficiamento do minério e processamento de alimentos. Aqui temos a figura de um sedimentador. Por aqui é onde entra a alimentação para esse sedimentador. Aqui obtemos o líquido clarificado, que nada mais é do que um espessante com baixa concentração de particulados. E aqui o lodo, que é o espessante com alta concentração de particulados. Além disso, o sedimentador é composto por 3 alturas. A altura 1 do clarificado, a altura 2, que é a região de espessamento, e a altura 3, que é o concentrado. A geometria simples do sedimentador contínuo reduz seu projeto ao cálculo da área de seção transversal, diâmetro e altura, que podem ser reproduzidos através de um teste de proveta. O que é o teste de proveta? O teste de proveta pretende simular em escala de bancada a sedimentação dos sólidos no equipamento industrial a ser projetado, no caso, o sedimentador. O problema é que o teste de proveta ele não reproduz 100%, porque ele é feito em batelada, e o sedimentador trabalha de forma contínua. Essa é a imagem que representa o teste de proveta. A camada A representa o líquido clarificado. Em B e C, a sedimentação está ocorrendo. Em E, temos o lodo que já decantou. A camada D é importante, porque é nela que o sedimento está se compactando. E quando ele se compacta, o líquido que está entre esses interísticos sobe. Este fenômeno está representado pelas linhas verticais. A velocidade desse líquido é importante porque, se for muito rápido, o sedimento pode ser jogado para fora do sedimentador. Quanto maior for o diâmetro do sedimentador, menor será a velocidade desse líquido. Então, agora vamos resolver o exercício 10 de operações unitárias 1. Deseja-se calcular o diâmetro e a altura de um sedimentador circular de uma solução de carbonato de cálcio que a concentra de 60 a 170 gramas por litro. A vazão da suspensão é de 20.000 litros por hora. Seguem abaixo os dados dos elementos envolvidos e o teste de proveta. Passo 1. Os dados do problema. Aqui temos a propriedade, o valor e as unidades, a concentração inicial da solução, a concentração final da solução, a densidade do líquido, a densidade da partícula e a vazão. Aqui, os dados do teste de proveta, com o tempo de 0 a 60 minutos e com a altura de 3 a 0,2 metros. Então, aqui, vamos apresentar o gráfico envolvido. Com os dados do teste de proveta, traçamos a curva de altura versus o tempo, que se inicia na altura de 3 metros até a altura de 0,2 metros, pelo tempo de 0 a 60 minutos. Agora, os cálculos envolvidos para a resolução do exercício. Para a parte inicial do problema, temos que encontrar o diâmetro. Então, utilizamos a altura mínima, utilizamos o tempo mínimo, a área da seção transversal, para então encontrarmos o diâmetro. Iniciamos com o cálculo de altura mínima e, através dela, obteremos o tempo mínimo de sedimentação. O cálculo da altura mínima é através da concentração inicial da solução, da altura inicial e da concentração final da solução. Então, com a concentração inicial de 60 gramas por litro, vezes 3, que é a altura mínima, dividido por 170, que é o valor da concentração final, obtemos a altura mínima de 1,0588 metros. Então,
Com o valor de Z mínimo, achamos pelo gráfico o valor de T mínimo, que foi de 14,873 minutos, que transformando para horas, achamos 0,2479 horas. Para o cálculo do diâmetro do sedimentador, também utilizamos a área da seção transversal, que calcula-se baseando na vazão, o tempo mínimo de sedimentação achado no gráfico anterior e a altura inicial. Então, usando a vazão de 20 metros cúbicos por hora, vezes o tempo mínimo achado no gráfico anterior, dividido pela altura inicial, temos a área da seção transversal igual a 1,6525 metros quadrados. Então, agora podemos calcular o diâmetro do sedimentador. Temos a equação diâmetro ao quadrado igual a área da seção transversal vezes 4 dividido por π. Substituindo os valores encontrados, achamos que o diâmetro do sedimentador é igual a 1,4505 metro. A segunda parte do problema é como encontrar a altura do sedimentador. Vamos iniciar encontrando a altura da interface clarificado sedimentado, encontrar a concentração no início da sedimentação, o tempo em que essa concentração é igual à concentração final, para então obtermos a altura. Para encontrarmos a altura na interface clarificado sedimentado, precisamos traçar tangentes aos pontos do gráfico para encontrarmos esses valores. Para cada altura de interface clarificado sedimentado, achamos uma concentração no início da sedimentação. Como a concentração inicial e a altura inicial se mantêm constante, a única variável será a altura da interface clarificado sedimentado. Então, aqui temos uma tabela proveniente dos valores do cálculo anterior. Precisamos encontrar o valor de tempo em que a concentração da solução no início da sedimentação é igual à concentração final, que é de 170 gramas por litro. Observando a tabela, vemos que não temos esse valor de concentração no início da sedimentação, o CL. Para isso, será necessário interpolar os valores imediatamente antes e imediatamente depois de 170, para acharmos o que procuramos. Interpolando os valores, achamos um tempo igual a 3.393 minutos. Então, com o tempo anteriormente encontrado, podemos calcular o tempo de sedimentação na altura em que queremos encontrar, através da equação, que é o tempo em que as concentrações do início da sedimentação e final são iguais, menos o tempo final do comportamento linear. Através do gráfico, podemos observar onde termina o comportamento linear e começa o comportamento exponencial. Então, o tempo do término do comportamento linear é igual a 5 minutos. Aplicando os tempos encontrados, temos que o tempo de sedimentação na altura em que vamos calcular é igual a 28,93 minutos. Relembrando então a figura do nosso sedimentador, nós temos três alturas: o clarificado, a região de espessamento e o concentrado. Esse exercício pede somente a região de espessamento, a altura H2, e é o que vamos calcular. Então, para cálculo de H2, temos a equação 4/3 vezes a altura mínima vezes o tempo de sedimentação nesta altura dividido pelo tempo mínimo, que é igual a 2,746 metros. Se quiséssemos calcular a altura total do sedimentador, seria com a soma de H1, H2 e H3. H1 seria nos fornecido entre 0,45 e 0,75 e H3 seria a multiplicação de 0,073 pelo diâmetro. Para calcular a altura total deste sedimentador, vamos utilizar o valor máximo de H1 de 0,75, mais o valor encontrado de H2, mais o valor de H3 aplicado ao diâmetro encontrado. Isso tudo daria o total de 3,6 metros de altura. Fazendo um recapitula dos resultados obtidos nesse exercício resolvido, temos que o diâmetro encontrado foi de 1,45 e a altura H2 do sedimentador foi de 2,75.
Vamos fazer aqui, então, uma comparação de tamanhos, para que possamos mensurar o tamanho desse sedimentador. A altura média do brasileiro é de 1,73 m. E aqui é a altura do sedimentador encontrado, 3,06 m. Assim, finalizamos a resolução do exercício 10 de sedimentação, da cadeira de Operações Unitárias 1, do curso de Química Industrial da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigada pela atenção.